Olá, eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, o seu podcast especializado em Curitiba e região metropolitana. Hoje a gente vai falar sobre uma variedade de assuntos, principalmente relacionados à integração daquela região suleste aqui da nossa região metropolitana, porque o nosso entrevistado vem de lá, da cidade de Piên, o prefeito Maicon Groskopf. O nome é difícil, mas o apelido é fácil. Tiguera, bem-vindo, prefeito. Olá, Márcio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse podcast, falando sobre a nossa região metropolitana, né, as suas virtudes, as suas potencialidades, né, e os seus desafios. Muito bem, a gente vai falar da Suleste, vai falar, né, dessas relações aqui com Curitiba, também das outras regiões, mas eu queria saber como que o senhor se apresenta, dá para chamar de você, né, mais jovem do que eu, como que você se apresenta para quem não conhece? Bom, eu sou Maicon Groskopf, né, eu sou conhecido como Tiguera é o meu personagem da rádio, fiz a minha carreira profissional em jornal e rádio, né? Então era o meu apelido da rádio, e daí apareceu a possibilidade, né, de representar a minha cidade politicamente. Vim de um grupo totalmente alheio aos grupos atuais que tinha na cidade. Nós tínhamos aí, né, nas últimas décadas, dois grupos que se concentravam entre a administração da cidade, e nós iniciamos um grupo político, em virtude de todas as coisas que aconteceram na cidade, uma forma de pensar diferente, né? Mas não se faz algo diferente com os mesmos ingredientes, né? E muitas vezes as pessoas, elas falam que elas são descrentes da política, que elas não gostam da política, mas a política está em tudo. E a gente precisa muitas vezes sair da arquibancada e fazer a diferença, né? Então foi assim que a gente iniciou a nossa carreira política, né? E hoje eu estou aí no meu segundo mandato como prefeito aqui. Bem, eu estava conversando nos bastidores ali e é bem comum o prefeito já ter passado pela Câmara Municipal ou pelo secretariado, que não foi o seu caso, né? Foi direto para prefeito? Eu fiz toda a minha carreira profissional, como eu disse, em jornal e rádio. Sim. Né? Conhecendo o ambiente das prefeituras, né? A gente fazia aí a cobertura em 10 municípios da região da Unsulep. Então a gente via muita coisa que acontecia nos municípios, o que acontecia de bom em Tijucas, em Campo do Tenente, porque a nossa região, né, Márcio, ela é bastante sortida, né? É. Cada município tem a sua potencialidade, a sua dificuldade, mas também muitas coisas boas precisam ser copiadas, né, e multiplicadas. E eu olhava assim e falei, poxa, na minha cidade pode acontecer, né? E foi assim que a gente pensou, mas eu não fiz uma carreira política de degrau em degrau. O natural seria ir para a Câmara de Vereadores ou ocupar um cargo público primeiro. No entanto, o que aconteceu com a cidade, nós tivemos 3 prefeitos em 4 anos, isso é muito ruim, né? Uma cidade sem um planejamento, uma cidade com recurso, um povo muito bom, mas uma cidade carente de muitas coisas. Então a mudança ela tinha que vir de cima para baixo, né? Então montamos um grupo e esse grupo acabou aí colocando o meu nome como uma das possibilidades a candidato. Nós organizamos toda essa estrutura e Deus me possibilitou aí representar o meu município. Que legal. E deu certo, tanto que foi reeleito em 2024. Exatamente, fomos reeleitos, né? Foi uma eleição, como toda eleição é difícil, uma eleição é diferente, né? No primeiro momento, a minha participação na política, a minha eleição foi um voto de revolta, né? Foi um voto de esperança, foi um voto assim, da inexperiência política, né? Como eu estava com 29 anos, eu não tinha uma bagagem política para apresentar às pessoas, então as pessoas acreditaram em mim. A segunda eleição, eu já tive 4 anos à frente do município. Pegamos uma pandemia, né? Pegamos uma série de dificuldades, o orgulho pienense, em virtude de todas as coisas que haviam acontecido, também estava ferido. Então você resgatar o orgulho da cidade, o valor da sua cidade. Eu falo de uma cidade de 14 mil habitantes, uma cidade ordeira, de um povo trabalhador, e as coisas estavam um tanto quanto difíceis. E aí numa segunda eleição, numa reeleição, você diz, olha para a população, analise o que eu fiz, analise o meu trabalho e possibilite a mim um segundo mandato para que a gente possa fazer mais e melhor. Porque a prefeitura, o município, ele está em movimento. Então a demanda de 10 anos atrás, ela já está ultrapassada hoje, né? E a demanda de mês que vem ou de semana que vem pode ser muito maior do que a gente tem hoje. E 4 anos às vezes não é suficiente, né? Tem projetos que demoram mais do que isso, né, prefeito? Isso, porque não depende somente do prefeito, Sim. Não depende somente do município. Lógico, eu sempre falo, nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos visto agora o nosso governo do estado com muito recurso, né? Nunca na história de Piem nós registramos tanto investimento por parte do governo do estado como agora, né? Só que se a gente não tem projeto lá na ponta, se a gente não está preparado, não tem uma equipe boa, né, para você fazer um convênio, para você prestar conta, para você dar vazão a esse investimento, a coisa não acontece, né? Então, assim, hoje nós vivemos um momento muito importante, muito bacana. O que a gente tem percebido, conversado com outros prefeitos e os secretários e assim por diante, é essa visão mais jovem, né, que é o seu caso, por exemplo, na construção de uma equipe de projetos, de uma equipe que saiba atender às necessidades das burocráticas, né, às vezes do governo do estado, às vezes de outros órgãos, porque não adianta também o governo do estado mandar dinheiro e vocês não conseguirem aproveitar, né, por falta de projetos e por falta de, às vezes, de certidão, coisas simples. E pelo que você me falou, você tem isso aí lá, né? Nós temos que estar um passo à frente como município, né? Eu me recordo que teve um ano após a eleição do Ratinho, né, nosso governador, ele reuniu todos os prefeitos e falou, olha, eu vou lançar um programa Asfalto Novo, Vida Nova. Né, isso foi em novembro. E ele lançou em abril do ano que vem, do ano seguinte, né? Aí teve prefeitos que não fizeram o projeto. Teve prefeitos assim que deixaram para... Chegou o recurso e agora o que eu faço? Aí eu perco muito tempo. Aí é moroso. Então você preparar a casa, você saber onde você está e onde você quer chegar é essencial, né? E essa visão de novos prefeitos que têm entrado também, que querem mostrar serviço, tem sido importante, né? A gente tem visto aí que quem tem recurso, quem está preparado, né? Quem tem montado uma equipe técnica e boa, e isso muitas vezes faz você abrir mão de uma equipe política, ele tem entregado uma cidade melhor. Muito bem. 14 mil habitantes, né? E qual que é a principal fonte de renda da cidade lá? Como que funciona Piem? Veja, Piem é uma cidade com 63 anos, né? Ela, a princípio, era uma cidade extremamente agrícola. Era Rio Negro antigamente? Era Rio Negro. Uhum. Pertencia a Rio Negro, foi desmembrado. E aí o município de Piem, ele era extremamente agrícola, com cultura de milho, né? O tabaco também sempre foi muito forte na nossa região. Mas em 1996 iniciou a construção da primeira multinacional da nossa cidade, que foi a Tafisa. Na época pelo prefeito Ney, mandato do prefeito Ney, apoiado aí por muitos empresários locais, né, naquele momento. Era uma cidade pequena, uma cidade assim com dificuldades financeiras como qualquer outra cidade que não tem um emprego na cidade, né? Que aí os moradores têm que sair fora para trabalhar. Uma cidade dormitório, né? É uma cidade dormitório. Mas assim, a vinda da Tafisa foi um antes e depois para Piem, né? Hoje nós temos agora, chegou uma segunda multinacional, né? Que é a Unilin, líder na fabricação de pisos laminados. Então o município de Piem, ele tem uma realidade um tanto quanto diferente de outros municípios do nosso porte. Nós temos a geração de emprego acontecendo na cidade. Inclusive municípios vizinhos vão levar os seus munícipes se empregar em Piem, né? Então hoje nós temos uma economia que ela é dividida, continua com a força da agricultura, né, onde nós temos um destaque no tabaco e também agora ganhando corpo a questão da produção de soja, né, até pelo investimento em maquinários que está sendo feito, mas nós temos uma cidade também muito industrial. E você falou dos vizinhos ali, são vários, né? Piem faz limite com vários municípios, 5 eu acho, 5 ou 6. Nós temos ali, temos Campo Alegre, né, que é na divisa com Santa Catarina. Nós temos também Rio Negro, né? Também o município de Agudos do Sul, Quitandinha e Campo Ouro Tenente. São os municípios que estão ao nosso redor. E a boa relação com eles lá, como é que funciona? Sempre a gente tem uma boa conversa com os prefeitos. Importante isso também, né? Porque tem coisas que são, né, que tem uma relação, né? Principalmente, né, Márcio, com os prefeitos do Paraná, onde a gente está se encontrando, né, na Assembleia Legislativa, nos eventos. Hoje está cada vez mais necessário pensar em grupo, né? Nós temos os nossos consórcios, por exemplo, o consórcio do lixo, o consórcio de saúde, né? O consórcio de serviços, de medicamentos. Quando se compra junto, quando se pensa junto, você diminui custos, né? E essa integração dos municípios, ela é muito importante. Quando a gente vai com um pleito no governo do estado e você fala em nome de um prefeito em uma cidade, tem um peso.
Quando você fala em nome de 2, 3 cidades, o peso é muito maior, né? Então a gente tem buscado essa integração, porque o problema que acontece em Piên acontece também em Quitandinha, acontece também em Tijucas, né? E às vezes a solução acaba sendo um pouco diferente, né? Para que a gente possa então olhar, olha, aquela forma como foi feita foi melhor e eu posso copiar aqui. Essa integração entre prefeitos é essencial. Ela é importante e você falou uma coisa muito pertinente, né? Porque cada cidade tem os seus problemas específicos, mas se você pegar a região metropolitana como um todo, vocês da Sul-Leste são completamente diferentes do Vale do Ribeira, por exemplo. E essa relação ali da Sul-Leste, né? Com os municípios ali, faz com que as ações ou as políticas públicas, a gente viu na reunião da SOMEC, por exemplo, o secretário levando iniciativas, né, falando de investimentos naquela região, né? Isso é importante. Exatamente. E é importante que nós estejamos integrados para aproveitar as oportunidades, né? E também pensar de forma coletiva. Nós precisamos que a nossa região ela se complete. Nós temos cada município tem a sua realidade, tem as suas diferenças, mas não há como a gente pensar, por exemplo, sem a capital, sem os municípios aqui ao entorno, de nós lá na ponta. E eles também dependem muito de nós, né? A forma como a gente também, apesar de termos as nossas restrições, mas a gente é importante para manter o equilíbrio de toda essa nossa região metropolitana. Como é que faz para atrair, por exemplo, uma grande indústria como essa, mas também outros tipos de empreendedores, né? Eu tive em Piên recentemente, uma cidade muito bonita, parabéns inclusive pela cidade, tem um portal bonito, as ruas bem cuidadas, tive lá com o secretário Diogo, né? O secretário de turismo? Douglas. O Douglas, perdão. Com o Douglas, tive com acho que é a Kátia, da ação social, pessoas interessadas, né? E eu sempre falo o seguinte, quando o cara gosta da cidade, brilha o olho. E quando eles estavam falando dos projetos, o olho brilha, então a gente percebe que está bem encaminhado. Mas como é que faz para atrair empreendedores para a cidade, seja do turismo, seja uma grande indústria como essa? Veja, Márcio, você tem que mostrar organização. Quando o investidor ele vai para a tua cidade, ele pensa em instalar na cidade, seu investimento em algumas cidades, ele faz sempre uma busca de mercado. É como a gente vai no mercado, por exemplo, e faz uma pesquisa de preço. Onde é mais barato e você vai, né? Onde é mais atrativo você vai, onde o atendimento é melhor. Enfim. E nós também temos que fazer essa propaganda via poder público. Então, se uma empresa ela vai lá na minha cidade em Piên e ela quer se instalar e eu não tenho um terreno adequado para ela se instalar, eu não consigo propiciar a ela uma infraestrutura, o que ela vai fazer? Ela vai procurar outro município, né? Essas empresas que estão se instalando na nossa cidade, como é o caso da Encore, uma empresa de tinta de Santa Catarina, como é o caso da Unilin também, essa multinacional na fabricação de pisos, elas pesquisaram várias cidades, né? E elas somente ficaram em Piên porque Piên estava organizado. Piên tinha uma área adquirida, tinha um plano diretor atualizado, foi competente na questão de ter essa infraestrutura, acompanhou os empreendedores aqui no governo do estado para que eles também pudessem conhecer o que o governo do estado pode ofertar de incentivos. Então, eu acho que essa preocupação em bem atender, em dar uma resposta, porque assim, a vida da prefeitura ela não é fácil, a gente tem N demandas lá, né? E a gente tem que ter uma equipe boa, falo que é os nossos braços. A nossa equipe ela tem que trabalhar para que quem vem investir na cidade encontre ali o melhor ambiente possível. E aí a gente tem que ofertar outras coisas. Porque se uma empresa ela vem se instalar na minha cidade, ela tem 100 empregos. Ela vai precisar dos funcionários. Aonde o funcionário vai deixar o filho dele? Ele precisa de uma escola, ele precisa de uma creche, ele precisa de um ensino integral que a gente está implantando agora, né? Porque ele tem que dar uma qualidade de vida para a sua família. Isso também é muito importante. Então, quando você olha os índices que nós temos na educação, na saúde, isso também é um chamariz para que as empresas queiram ficar na nossa região. Muito bem. E conversando com o Douglas lá também, ele me falou que faltam pessoas para ocupar todos os empregos gerados na cidade. Isso também é complicado, né? Como é que faz daí? Isso é verdade. Nós temos mais vagas de emprego Sim. do que pessoas para trabalhar. E eu estava olhando o mapa, Piên é uma das cidades que mais gerou emprego nesses últimos 6 meses. Isso aí é um problema bom para nós pelo seguinte:
quando não se tem emprego, o que a gente registra? Aumento de roubo, Violência, furto, claro. violência como um todo, né? E a gente tem buscado também, mas trabalhar muito quanto à questão de capacitação na nossa população. Inclusive com o governo do estado aqui, levando as carretas, né? pagando bolsa para as pessoas estudar, né? Você não precisa investir para você estudar, você ainda acaba recebendo um auxílio financeiro. Então, a gente vem trabalhando em várias frentes, né? Mas alguns setores acabam tendo dificuldade mesmo para encontrar a mão de obra. E aí, acabam buscando nos municípios da região. Como eu falei, que Ipiém é um município que ele abriga muitos trabalhadores de outras cidades. É um problema, de certa forma, um problema bom, né? Mas, de qualquer forma, tem que achar soluções. Tem que ter o equilíbrio, né? Como que o senhor se comunica lá? O prefeito usa a rede social, a prefeitura tem uma equipe lá que mostra tudo isso que está sendo feito, prefeito? Nós temos a nossa página, né? Governo Ipiém, e também tem as minhas redes sociais, né? Que é Maico Tiguera, onde eu faço aí o comunicado da nossa população. A gente utiliza também, como uma cidade do interior, utiliza muito a rádio, né? E as redes sociais têm uma força gigante, né? Não há como você hoje ficar alheio às redes sociais. Eu utilizo muito das minhas redes sociais para que eu possa dar transparência. Eu acho que a população ela tem o direito, né, de saber aquilo que a prefeitura, o que eu como gestão pública, como representante legal da população, estou pensando para a nossa cidade. Mesmo nos assuntos polêmicos, que é difícil muitas vezes, é melhor você ficar um pouco quanto alheio, mas eu prefiro, né, estar sempre me posicionando, sendo firme, levando a nossa população aquilo que está tramitando, aquilo que está acontecendo, para que eles também saibam de tudo que o município está vivendo. E a comunicação é uma área que vive em constante transformação, né? Novas tecnologias, novas formas de comunicar, o algoritmo cada dia ele entende de uma forma, né, a comunicação. Então o prefeito jovem aí se comunica bem com a turma. A gente percebe que outros municípios têm um tipo de dificuldade. Lá ainda funciona o jornal impresso, que veículos que tem lá? Temos o jornal impresso, tem a rádio comunitária. A rádio, como eu disse também, a rádio tem uma diferença, né, do jornal impresso, por exemplo, né? A rádio você consegue fazer uma correção instantânea. Sim. Né? E o jornal impresso muitas vezes é um jornal semanal, então você tem que ter muito cuidado. E a comunicação também vem mudando, né? Sim. Então, assim, hoje lá, por exemplo, mesmo sendo uma cidade interior, todas as comunidades nossas têm internet. Então ele está no WhatsApp, ele está no Instagram, ele está no Facebook. Sim. Né? Ele está comentando os posts do prefeito lá, está cobrando o prefeito também. Isso é um desafio para ser gestor, né? Porque o gestor antigamente ele não tinha esse contato com a população. Hoje eu estou numa cidade do interior, né? Eu faço parte dos grupos do WhatsApp da comunidade, todo mundo tem o meu WhatsApp, né? E isso é uma forma deles interagir com a gente. O senhor que é da comunicação sabe bem, porque às vezes o veículo impresso, por exemplo, fazia o fato de lançar só, no caso de algumas cidades, semanal, né? Quando saía a notícia já tinha acontecido muitas outras. Hoje é muito rápido, né? Então se o prefeito assina um decreto ali, em questão de minutos todo mundo já está sabendo. Isso também é um risco, né? Tem que se comunicar bem. Exato. Tem que ser uma comunicação. Até o tempo da postagem é algo que tem que detalhar, né? Bem, a gente falou um pouco da relação do seu secretariado lá. E como é que é a Câmara Municipal lá de Ipiém? Ela é base? São 9 vereadores, né? São 9 vereadores. 6 estiveram comigo na campanha. Opa! E 3 nos grupos adversários, né? Mas eu tenho uma boa relação com a Câmara, né? A Câmara ela é muito participativa, ela é crítica, né? E eu também não abro mão disso. Eu acho que eles estão fazendo o dever como vereador. O vereador ele tem um papel muito importante de ajudar a prefeitura, de ajudar o prefeito. Eu sempre falo que quando a gente consegue debater mais, pensar mais, envolver mais pessoas, a decisão acaba sendo o mais correta possível. Não é fácil, a gente tem também os momentos de embates, né, os momentos de discordância. Sim. Nem tudo que se fala muitas vezes é possível fazer, né, principalmente para a oposição. Eu vejo que a oposição, assim, a oposição inteligente ela é essencial, mas a oposição política ela é muitas vezes falha.
Porque eu acho assim, antes de você apontar o dedo, de você, tão importante quanto você apontar um problema é você ajudar na solução, né? Hoje, todos nós sabemos os caminhos. Então, nos ajudem a solucionar. Isso é mais importante. Eu não quero dar manchete para um problema, mas eu quero dar manchete para a solução, porque é isso que a população quer. É porque quando fica na esfera ideológica, aí o debate perde também, né? E aí nós temos um bom professor aqui a nível estado, que é o nosso governador, né? Nós precisamos ter foco, ter equilíbrio, né? Muito bem. A gente também tem que saber que, como gestão pública, eu estou exposto a críticas, a comentários, né? E eu preciso tocar o município nessa linhagem para que a demanda ela é gigante todos os dias. Se eu perder tempo com situações como essa, o povo vai padecer. Prefeito, então, caminhando para o final, eu queria saber o seguinte, o que vai deixar de legado? Faltam ainda 3 anos, né? 3 anos e meio ainda de mandato, tem bastante coisa para fazer, mas o que tem a falar? Puxa, isso aqui foi um divisor de águas da minha gestão, desses 8 anos de gestão, a gente conseguiu fazer isso que estava parado, ou alguma coisa nesse sentido? Olha, Márcio, eu tenho muitos sonhos para a nossa cidade ainda. Eu consegui fazer muita coisa. Nós fazíamos, em média, 5 quilômetros de pavimentação a cada 4 anos. Fechamos o meu mandato com o meu vice com 36 quilômetros. Para uma cidade pequena isso é muito. É muito. Nós estamos construindo a nova sede da PAI, que vai ser uma referência, né, para todo o Paraná, para todo o Brasil. Uma sede nova, ampla, moderna. A gente vê uma política nacional muitas vezes até de deixar de incentivar as APAES, deixar de apoiar as APAES, e a gente está indo na contramão. Estamos construindo ali a nova sede da AMA, que é uma instituição voltada ao autismo, onde muitos municípios maiores que Piên estão indo lá conhecer para copiar essa ideia e poder atender essa causa que está latente na nossa porta todos os dias. E acima de tudo, eu acredito que o nosso principal legado foi restabelecer o orgulho de ser pienense, que estava tão ferido, e a honestidade quanto à gestão pública. Nós não tivemos escândalos de corrupção. Terminei o meu 4º ano de mandato com as contas aprovadas, sem nenhuma condenação, sem nenhuma multa. Isso me acalma, me alegra, porque eu pude honrar aquilo que eu aprendi quando criança com os meus pais, com os meus avós, né? E agora eu quero também dar de sequência para o nosso município. Essa questão de ter orgulho da onde nasceu, ela é muito importante, né? Porque tem muita gente que fala assim, você é da onde? Eu moro ali perto de Curitiba, né? E quando o camarada fala da cidade que ele isso nos enche de orgulho também, né, prefeito? A gente é pienense, né? E com muito orgulho. A nossa cidade é uma cidade fantástica, eu não troco ela por qualquer outra. Muito bem. O senhor falou algumas vezes aqui do governador Ratinho Júnior. A relação com o governo do estado é boa. É fantástica, né? Como eu disse, hoje, se nós estamos propiciando tantos investimentos, nós estamos assinando convênios aí de 25 milhões de reais para uma cidade pequena, né? Isso um único convênio, mas a quantidade de recursos ela é muito superior. Se a gente tem conseguido tirar obras do papel, é porque o nosso governador tem dado condições. E aí a gente tem os deputados que ajudam, que são da base do governo, como o prefeito precisa dos vereadores, claro, o governador também precisa dos deputados, ele tem tido esse respaldo, isso é muito importante a gente frisar, né? Mas assim, é uma grande referência para nós. Para mim, como gestão pública, é um grande espelho. Ratinho Júnior, presidente, o que acha? Olha, Deus queira que o povo se conscientize, né, e que possa colocar aí o nosso governador como presidente. Garanto que o Brasil ele vai passar, né, dessa esfera como está, desse carro com muitos problemas mecânicos, para uma Ferrari, né? Porque o Brasil é muito bom, né? Olha as riquezas que a gente tem, olha as potencialidades que a gente tem, olha o que o Paraná está vivendo. Então imagina se a gente consegue replicar o que o Paraná está vivendo para o Brasil como um todo. Olha o Brasil que a gente vai ter. E é isso que a gente sonha, né? Nós como município certamente teríamos um presidente muito digno, e eu vejo também que a nível federal precisa-se parar de brigar, parar de perder tempo com assuntos que não vão resolver a vida da população e encarar com responsabilidade, com eficiência os problemas graves que a nossa sociedade tem. Essa paz política que ele sempre fala que tem que ser a nível federal, né, nacional. A gente sabe, né, que é muito mais amplo,
Mas, assim, nós precisamos de seriedade na gestão pública, de planejamento, de organização. O governo não pode mentir para a sua população como tem mentido, né? O governo não pode virar as costas para tantos problemas. Qual que é o planejamento a médio e longo prazo que nós temos para o nosso Brasil? Isso afasta investidores, isso afasta oportunidades para a nossa população, né? E como eu disse, não resolve o problema né? Olha quanto os nossos estados são diferentes. Olha, às vezes quem menos tem informação é quem mais acredita nessas situações aí e a gente continua padecendo. Eu acho que o Brasil é muito maior do que grupos, ideologias políticas. Planejamento a médio e longo prazo. Para a gente encerrar, o que o cidadão de Piên pode esperar aí dos próximos 3 anos? Olha, Márcio, eu imaginava que um segundo mandato ia ser muito mais tranquilo, né? Porque eu pensava assim, ó, no meu primeiro mandato eu já aprendi como é que faz a coisa e o segundo mandato vai ser tocar. Mas nós estamos numa correria gigante. Para que a gente possa assinar os convênios, ano que vem, o ano da eleição, a gente sabe que vai... Limita, né? As restrições, enfim. Então a gente está tramitando com muitos convênios. Tem investimento maciço para a nossa cidade que vai aí adentrar o ano que vem e vai avançar para uma sequência, né? Investimentos garantidos, muitos deles a fundo perdido. E esses investimentos vai possibilitar, por exemplo, que toda a área central nossa seja pavimentada, né? Nós sonhamos aí com o ensino integral em todas as nossas escolas, né? Com os avanços na área da saúde que a gente tem propiciando de forma gradativa, passo a passo. E a gente quer aí entregar a cidade com uma referência muito grande para a nossa região. Prefeito, obrigado pela entrevista aí, aceitou, né, de primeira mão e foi uma conversa muito bacana, muito obrigado. Márcio, eu que agradeço, parabéns pelo teu trabalho, por mostrar a nossa região metropolitana, é tão importante. Muitas vezes as pessoas da região metropolitana não conhecem a nossa região metropolitana. Então fica o convite também a quem está nos assistindo para conhecer Piên, que é a cidade do coração, uma cidade pujante, uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Valeu. Esse Maicon Grosskopf, o Tiguera, prefeito de Piên, e esse foi o Metrópole de hoje. Até a próxima.